O ex-presidente Lula, evidentemente, também tem uma trajetória de vida admirável. E é sobre isso que nós vamos agora saber mais. Em 1945, no meio do sertão nordestino, nasceu um lutador, Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo vivia um momento conturbado. Com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim. Já em Garanhuns, interior de Pernambuco, a situação também não era nada fácil. Seca, pobreza e falta de oportunidade. Em uma família pobre, nascia o 7º filho de um casal de lavradores. Um sobrevivente que entraria para a história do nosso país. Aos 7 anos de idade, Lula e sua família subiram em um pau de arara e migraram para o litoral de São Paulo em busca de melhores oportunidades. Era o início de uma nova fase na sua vida. Em 1959, Che Guevara e Fidel Castro eram os protagonistas da Revolução Cubana. Enquanto isso, já na capital paulista, a luta pela sobrevivência de Lula era árdua. Ele foi ajudante de tintureiro, office boy, engraxate, tudo para ajudar a sua família. E foi numa fábrica como essa que ele teve a sua carteira de trabalho assinada pela primeira vez. Depois de formado como aprendiz de torneiro mecânico, Lula começou a trabalhar como metalúrgico. E foi aí que surgiu sua veia política, no Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1975, Lula chegou ao cargo de presidente do sindicato. 3 anos depois, foi reeleito para representar mais de 100 mil trabalhadores. Foi neste ano, 78, que liderou a primeira greve de operários do ABC Paulista durante o regime militar. Em 79, Lula convocou milhares de metalúrgicos a cruzarem os braços em todo o país. O governo reagiu. Por isso, ele perdeu o cargo de diretor do sindicato e foi preso por mais de 30 dias como represália. A partir de então, seu caminho político ganharia mais força. Foi em 1980 que, ao lado de outros colaboradores, Lula fundou seu partido político. Foi o início do PT. 3 anos depois, ele também colaborou na criação da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Em 84, Lula esteve lado a lado de futuros adversários políticos na campanha das Diretas Já, um marco na história da democracia brasileira. Em 1986, o Plano Cruzado entrou em vigor e Lula chegou ao Congresso Nacional como deputado mais votado do país. Seria o último passo antes de encarar o seu mais almejado cargo, presidente da República. Em 89, Lula quase chegou lá, mas foi derrotado por Fernando Collor de Mello. Em 94, seu adversário foi Fernando Henrique Cardoso. Um duelo ainda mais difícil, perdendo no primeiro turno. Em 98, mais um confronto e outra derrota para Fernando Henrique Cardoso. Mas Lula não desistiu. O Brasil se tornava pentacampeão mundial de futebol em 2002. E aquele nordestino que sonhava em ser um craque nos gramados, levou a melhor nas urnas. Com mais de 53 milhões de votos, Luiz Inácio Lula da Silva era eleito presidente do Brasil. Em 2006, Lula partiu para a reeleição. Novamente aclamado nas urnas, deu continuidade ao seu trabalho. Nunca antes na história desse país, um presidente entregou seu governo com uma popularidade tão alta, tirando milhões da linha de pobreza e gerando empregos. Resultado de 8 anos de muita dedicação de Luiz Inácio Lula da Silva, um dos maiores brasileiros de todos os tempos.